Hello, everyone. Welcome to the fifth workshop of this new series of workshops of the CELCS Translation Club. It's a pleasure to have here today Cristiane Sobral as our author and Susana Fuentes, who has kindly accepted to translate Sobral's short story. As you know, this is a series of 10 workshops. Today is the fifth one. They are always held online. You can register via Eventbrite. Follow us on social media, Facebook, Instagram, Twitter. And just remember to, if you are not speaking while I'm speaking, the author is speaking, and the translator, just remember to mute your microphone and be mindful of background noise. The workshops are recorded and we share the video publicly on social media and internally by the partner institutions. So by joining the Zoom meeting and keeping your camera on, and we hope you keep your camera on so we can see more faces, you consent to be recorded. If you'd like a certificate of attendance to one of our workshops, please contact FLUP Rio de Janeiro at produçãoflup@gmail.com. I'm not going to keep this slide projected all the time. I have emailed to you the slide so that you can follow the translation, source text, and target text at your own time as well. Julio, are you going to introduce Ana? Okay. Bom, a Cristiane Costa vai ser apresentada pela professora Ana Cláudia Suriane da Silva, que tem títulos sonoros como o de ser Associate Professor in Brazilian Studies do Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies da University College London. É uma especialista em literatura brasileira do século XIX, particularmente a literatura produzida pelas mulheres, ainda que também seja uma grande conhecedora de Machado de Assis. Mas eu poderia explicar a sua curiosidade acadêmica pela maneira como acolheu tanto a mim quanto a FLUP no ano passado, um pouco antes da pandemia começar. Não é qualquer acadêmico, principalmente um acadêmico que faz a vida no Reino Unido, que acolhe com tanta boa vontade um projeto com as características periféricas do que eu faço, do que tem sido a FLUP. Tornamos-nos amigos, pelo menos eu acho que nos tornamos, ainda que a pandemia só nos tenha permitido nos falar uma vez pessoalmente, ainda que durante quase um ano tivéssemos sido quase vizinhos. Acho brilhante esse projeto aqui, principalmente se levarmos em consideração que, para além de o português ser uma língua falada apenas em países não centrais, ela ainda é soterrada pelas demandas de outros estudiosos da América Latina, onde a maioria dos países é hispânica. Este é um projeto que devia ter o suporte do governo brasileiro, caso o tivéssemos. Até pouco tempo atrás, era a Biblioteca Nacional que amealhava projetos literários significativos e os traduzia para que pudéssemos oferecer não exatamente a outros mercados, mas que pudéssemos estabelecer um diálogo com o restante do mundo, que pudéssemos não apenas ser um ouvinte da cena internacional, mas alguém, uma entidade que tivesse fala, que pudesse ser compreendido com todas as suas cada vez maiores demandas num momento tão particular de nossa história. Como brasileiro,
tenho que, acima de tudo, agradecer por ela oferecer essa possibilidade de inclusão e aproximação e trocas com o mundo, vasto mundo, de que falava Carlos Drummond de Andrade, tão mineiro quanto ela, de coração tão vasto quanto ela, com vocês, Ana Cláudia Soriani, minha amiga Cláudia. Obrigado, Júlio. Eu é que agradeço a oportunidade de conhecer e poder ler mais profundamente, é o que a tradução nos oferece, tantos contos, os quais eu não teria acesso, ainda mais nesse período em que a gente não consegue nem comprar um livro no Brasil, porque o correio não está funcionando. Então, eu tenho que agradecer pela generosidade de todos vocês de enviarem os PDFs de todos os livros publicados pela FLUP e os autores também, porque, senão, esse material nem teria como chegar às nossas mãos. E esse meu interesse é pessoal, porque eu venho de uma família em que nascer branco ou preto é uma questão aleatória, mas também um interesse acadêmico e uma exigência dos meus alunos, que acabam, em quase todos os cursos, escrevendo sobre escritoras mulheres e sobre a questão de gênero, raça e identidade. Vou começar com a minha fala. Eu fui presenteada com a apresentação do conto Cândido Abelar Júnior, de Cristiane Sobral. Foi uma escalação aleatória. Eu não conhecia, devo confessar, a obra de Cristiane e ainda não tinha lido o conto antes de eu, a Cida e o Júlio me escalarem como teórica para essa oficina. Não farei, portanto, uma apresentação da autora para iluminar a leitura do texto, como fez o Eduardo de Assis Duarte, sobre Cuti e o conto. A minha leitura do conto se baseia em uma leitura atenta do texto. Essa leitura despertou meu interesse para 3 pontos: para as narrativas sobre adoção, para a questão do ponto de vista em prosa de ficção e para a representatividade na literatura brasileira. Enquanto narrativa de adoção, o conto ficcionaliza, em primeiro lugar, a construção da parentabilidade, do ambiente familiar e da identidade da criança adotiva. Em segundo lugar, o conto reflete sobre as práticas de adoção no Brasil. E, finalmente, o conto dramatiza as tensões culturais e raciais que envolvem o processo de adoção interracial. Cândido Abelar Júnior é o nome do narrador, que nos conta, em primeira pessoa, a sua história de vida desde a adoção aos 3 anos até a idade adulta. A Cristiane consegue condensar em um pouco mais de 2.000 palavras tudo isso. Já de saída, o título simboliza e condensa a tentativa de apagamento da identidade negra da criança. O nome Cândido significa alvo e, figurativamente, ingênuo, puro e inocente. E já foi usado, ironicamente, por Machado de Assis para camuflar a potencial negritude de Cândido Neves, o caçador de escravos do conto Pai Contramão. O agnome Júnior, para marcar a paternalidade adotiva, também anula a ancestralidade e a hereditariedade de Cândido. Comecemos pela construção da parentabilidade no conto. Cristiane Sobral nos permite refletir sobre as motivações,
fantasias e medos subjacentes dos pais adotivos de Cândido, que adotam o menino num ato de falsa caridade, mais precisamente como um troféu a ser exibido e também como um experimento. Cândido escreve: criaram o menino com o objetivo de mostrar que a convivência entre brancos era a cura para a degradação da negritude. Seu patriarca médico era ambição pura. Logo se imaginou alçando o topo da carreira, defendendo a tese de adoção interracial nos seus congressos, entre os médicos amigos de profissão. Cândido nos revela que os pais deveriam ter sido preparados para a adoção. Em relação às práticas de adoção no Brasil, a maioria dos candidatos à adoção no Brasil são brancos e escolhem crianças brancas ou da mesma cor de pele com o intuito de identificar a criança com a família. Antes da adoção, os pais adotivos de Cândido deveriam ter sido orientados por profissionais para refletirem sobre seus preconceitos. Entretanto, não receberam nenhum tipo de orientação e por causa disso, cometem o erro de negar a história de origem da criança e suas diferenças culturais. Ainda em relação às práticas de adoção no Brasil, Cândido é adotado informalmente, como muitas crianças brasileiras. A chamada adoção à brasileira ocorre quando há o encaminhamento do bebê por terceiros, como no conto. O macaquinho de saco roxo que perambulava pelo mercado foi entregue à família Abdelá por Dora ou por um outro empregado. Subentende-se aí que a adoção foi feita sem intermediação do poder judiciário, sem acompanhamento psicológico da família e da criança, como o depoimento de Cândido nos revela. Essa prática de adoção informal, frequente no Brasil, passou a ser considerada crime pela nova lei da adoção de 2000. Essa lei trouxe, entre outras coisas, a obrigatoriedade de que todos os postulantes à adoção passassem por uma preparação. Tal regulamentação surgiu quando os órgãos públicos identificaram a necessidade de preparo dos pais adotivos para lidarem com o processo de adaptação que envolve a efetivação da adoção. Como consequência da falta de preparo dos pais, o ambiente familiar, a casa, a escola e o convívio com vizinhos não proporcionaram a Cândido condições adequadas para ele e os pais lidarem com os conflitos oriundos de tensões interraciais. A discriminação que Cândido sofre na escola é vista pelo pai como uma coisa de gente fraca e complexo de inferioridade. O pai chega mesmo a bater em Cândido para tentar fazer com que ele deixe de ser negro. Cruzando a leitura do conto com as contribuições do psicanalista Winnicott, percebemos que os pais adotivos de Abdelá, de Cândido, não construíram o lugar do filho adotivo no seu psiquismo. A ausência da construção do lugar da criança no psiquismo dos pais se revela no conto de Cristiane Sobral através da relação de Cândido com a casa familiar, a qual ele chama de casa grande, e o trauma que as memórias da infância e da adolescência lhe trazem. O único espaço em que Cândido tinha liberdade para descobrir a sua identidade era o seu quarto. O quarto, para o adolescente de 13, 14 anos, é o espaço da privacidade. É lá que ele pendura um quadro do seu espelho negro, Bob Marley, e provavelmente onde Cândido escuta Bob
e se aproxima da história negra brasileira e mundial através da leitura de Malcolm X, Luz Gama e Leila Gonzalez. Entre os contos trabalhados nas nossas oficinas, se eu não me engano, Cândido Abdellah Júnior é o único escrito em primeira pessoa. Dentro do universo da literatura brasileira, é um dos poucos contos que trata do tema da adoção e dos órfãos, do ponto de vista da primeira pessoa. Eu devo confessar que há várias falhas no meu repertório de literatura brasileira contemporânea. Se alguém tiver alguma sugestão de textos, contos, romances sobre órfãos e adoção brasileiros, podem colocar no chat. Eu conheço poucos. Sem querer criar polêmica, veio-me à lembrança somente o conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Este escrito em terceira pessoa. Negrinha também é uma órfã. Ela é adotada, entre aspas, por uma senhora branca. Podemos traçar vários paralelos entre Negrinha e Cândido Abdellah. No conto Negrinha, de Monteiro Lobato, está também focada na elite brasileira branca e sua hostilidade contra os afro-brasileiros, mesmo depois da abolição. Desde o início do conto, o leitor é exposto à violência física que Dona Inácia, branca, rica e dona do mundo, inflige em Negrinha, negra, pobre órfã, de 7 anos. Negrinha sofreu todo tipo de agressão física e verbal, simplesmente devido à sua cor de pele. O seu direito à infância é anulado. Mesmo sendo considerado racista e eugenista hoje em dia, Monteiro Lobato criou uma personagem alegórica, representativa de todas as humilhações e violência que a população afro-brasileira continuou sofrendo depois da escravidão. Dona Inácia sentia prazer em torturar Negrinha. Ela é descrita, ironicamente, como virtuosa. Logo após o episódio do ovo cozido, que obriga a Negrinha a engolir. Lobato expõe, como no conto de Cristiane Sobral, a falsa religiosidade dos benfeitores. Em primeiro lugar, analisar Negrinha ao lado de Cândido Abdellah Júnior permite-nos refletir sobre a persistência da mentalidade escravocrata e racista até hoje em dia. Em segundo lugar, a comparação e contraste entre esses dois contos podem ser feitos também a partir dos elementos literários e biográficos dos dois escritores. Cândido Abdellah Júnior foi escrito por uma escritora negra ativista. É escrito em primeira pessoa, o que dá agenciamento à personagem negra. Escrever em primeira pessoa sobre a experiência negra já é uma forma muito eficaz e legítima de ativismo, e algo que, como todos sabemos, se conquistou com muita luta. O recente sucesso de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, deve-se não somente porque o romance aborda o problema mal resolvido na história do Brasil, da distribuição de terra com o fim da escravidão, mas também porque nos proporciona 3 narrativas contadas sobre 3 pontos de vista diferentes, o de Bibiana, de Belonísia e da Encantada. Sem querer me alongar mais em uma comparação, em A Escrava, de Maria Firmina dos Reis, autora do primeiro conto afro-brasileiro, precisou se valer da técnica narrativa da história dentro de uma história, para transferir a autoridade narrativa de uma mulher branca, abolicionista, para a escrava Mãe Joana. Este agenciamento dá à personagem feminina negra a capacidade de resgatar a sua identidade e ancestralidade, através da narração da história da sua família. Como no conto de Sobral, e ao contrário de no conto de Lobato,
a voz da personagem negra garante que a sua identidade não seja definida pelo ponto de vista das personagens e narradores brancos. No conto de Cristiana Sobral, Cândido é o agente da sua própria identidade afro-brasileira roubada na infância no ato do novo batismo e resgatada na adolescência. Como escreve Zila Bernard, a novidade da literatura negra está na recuperação do agenciamento narrativo. Para Bernard, a literatura afro-brasileira, eu cito, é um certo modo negro de ver e de sentir o mundo, e a utilização de uma linguagem marcada pelo empenho em resgatar uma memória negra esquecida. A literatura afro-brasileira é pensada para permitir que as vozes negras preencham a lacuna em uma historiografia dominada pela elite, por homens brancos, cujo privilégio lhes permitiu, segundo Duke, definir as tendências literárias na sociedade colonial e pós-independência. Da mesma forma que a escrava, Cândida Abelar também possui mais de um narrador. Mas no conto de Cristiane Sobral, a fórmula se inverte. Predomina o relato em primeira pessoa da personagem que dá nome ao conto. O segundo narrador é o narrador onisciente ou a voz autoral, para mim, claramente, de uma ativista negra, que nos alerta a maneira machadiana de dar piparotes no leitor, que o conto não satisfará expectativas criadas em cima de preconceitos e do racismo estrutural. Além dos belíssimos diálogos que dão vida às personagens e fluência ao texto, a genialidade desse conto está, para mim, na brincadeira que Cristiane Sobral faz com seus leitores. O narrador onisciente desestabiliza as nossas expectativas para tornar ambíguo os limites entre os espaços físicos, o da casa e o do consultório da psicóloga, e o espaço onírico do conto, quando o narrador conta a história do assassinato dos pais. Enquanto contista, Cristiana Sobral, e aqui eu me aproprio das ideias de Alfredo Bozzi sobre o romancista, dispõe, eu cito, de um espaço amplo de liberdade inventiva e trabalha não só a memória das coisas realmente acontecidas, mas com todo o reino do possível e do imaginável. Cândido Abelar Júnior é uma narrativa sobre órfãos e sobre adoção, que nos faz refletir não somente sobre a questão do lugar da criança adotada no mundo real, mas também sobre a voz da criança adotada na literatura. É surpreendente que haja tão pouca literatura sobre adoção escrita por autores brasileiros, enquanto que a adoção é tão explorada na literatura inglesa. Por exemplo, como escreve Marianne Navi, a adoção tem um papel tão importante na literatura americana e inglesa porque os enredos de adoção dramatizam as tensões culturais sobre as definições de família e a importância da hereditariedade. A adoção, continuo citando, torna ambígua a definição de paternidade e de outros termos importantes, como família, parentesco, identidade, bem como pai e mãe. Representar a adoção é uma forma de pensar sobre a família e, ao mesmo tempo, uma forma de pensar sobre o processo lento de distanciamento do indivíduo da sua própria família. Histórias de adoção atacam o estigma da ilegitimidade, o preconceito contra o pobre e permitem explorar os conflitos que emergem da convivência no mesmo núcleo familiar entre pessoas de etnias, nacionalidades e níveis sociais diferentes. Conhecemos melhor histórias míticas que a Inglaterra produziu para imaginar a adoção, como as peças Édipo Rei e O Conto de Inverno, de Shakespeare, e os romances Oliver Twist, de Charles Dickens, e Jane Eyre, de Charlotte Brontë, do que propriamente as narrativas brasileiras.
Citei Jane Eyre aqui, permitam-me mais um pequeno parêntese para mais uma comparação. Quando a senhora Reed adota Jane, a contraposto, a jovem começa uma luta para se definir diante de outras pessoas que tentam fazer isso por ela. Como Jane, Cândido Abelar Júnior luta por uma autodefinição, por uma identidade construída por ele mesmo, e constrói a sua identidade mesmo em face de adversidades esmagadoras. O texto de Cristiane talvez seja o único a tratar da adoção do ponto de vista de uma criança negra na literatura brasileira. Mais uma vez, graças a uma nova geração de escritores negros, vemos um aspecto da realidade brasileira finalmente sendo representada na ficção. Seu conto deveria ser discutido por alunos em escolas, por pedagogos, professores e psicólogos, uma vez que trabalha uma realidade tão brasileira, a qual tão somente a ficção reproduz tão fielmente. Para finalizar com Bose, que nos deixou há um mês, aos 84 anos, mais uma vítima do Covid-19, a literatura, eu cito, com ser ficção, resiste à mentira. É nesse horizonte que o espaço da literatura, considerado em geral como o lugar da fantasia, pode ser o lugar da verdade mais exigente. Obrigada. Obrigada, Ana. Agradecemos, então, a Ana Cláudia, essa leitura ampla, intensa, do conto de Cristiane Sobral, somando-se aí às leituras dos textos de Cristiane, somando-se à fortuna crítica bastante ampla já da obra da querida Cris, como eu sempre me refiro a ela, e lembrando que Cristiane, com seus escritos, seja em Cadernos Negros, seja nas publicações próprias, é sempre alguém que tem levantado a questão do racismo no Brasil de forma muito intensa, especialmente a partir do seu poema icônico, o Não Vou Mais Lavar os Pratos. Para aqueles que, porventura, ainda não conhecem, é uma recomendação importante de leitura. Então, nesse poema, Não Vou Mais Lavar os Pratos, Cris se refere também ao 13 de maio. Então, hoje, 13 de maio, dia em que o Brasil segue se questionando e se colocando a respeito da abolição inconclusa. Eu passo, então, a palavra, com grande alegria, a mais essa nossa escritora afro-brasileira, ou negro-brasileira, nas palavras de Kuti, para que ela tenha em torno de 10 minutos ou um pouco mais, caso deseje, para conversar um pouco conosco. Bem-vinda, Cris. Gratidão, professora Cida. Gratidão, Ana. Gratidão, Júlio, Suzana. Tão profunda, tão a esse conto, e dizer que ouvir, né, dessa forma, leituras, releituras e conjecturas sobre esse conto me faz refletir sobre os princípios que eu estabeleci para a minha ficção e, sem dúvida, reforçar mais que nunca, percebendo a recepção, encontrando essas pistas que eu deixei aí, nisso que eu chamo que é uma estrutura de um quebra-cabeça, que é a maneira que eu gosto de representar o texto literário. Sempre estou colocando ali
pistas, como num caso criminal, para que o leitor consiga montar o caso. E o caso é o conto, ou o poema, ou a crônica, a peça de teatro, que utiliza mecanismos sensoriais para fazer esse atravessamento, que utiliza isso que eu chamo de afetar o leitor, sacudir o leitor, provocar, trabalhar de maneira irônica, propondo um diálogo aí com humor para abrir o campo da receptividade e depois colocar sal, como a gente diz, morde-a-sopra. Então, esse jogo de morde-a-sopra eu utilizo bastante. E eu confesso a vocês que Cândido me surpreendeu, porque, assim, o que eu gostaria de defender? Porque nós que estamos trabalhando nesse ofício do teatro e da literatura, sempre temos esse princípio de defender os nossos personagens e jamais julgá-los, seja quais forem as ações que eles decidirem empreender no campo da ficção. Não existe essa demonização do cristianismo. Então, Cândido é um menino brilhante, super inteligente, é um menino vencedor de todos os desafios do herói e ultrapassa todas as peripécias que são propostas aí nessa caminhada dele. E eu quis, pensando nesse jogo do espelho, propor para o leitor esse desafio de olhar para o Cândido da mesma maneira como a expectativa de não negros olha para negros. Então, que expectativa é essa? Eu me comprometi em que Cândido não cumprisse o script quase que majoritário, aí tem que falar de psicanálise, né, de inconsciente e tal, das ações que poderão ser cometidas por pessoas negras no escopo da sociedade brasileira. Então, todas as situações pavorosas que Cândido passa durante a vida poderiam levar a esse assassinato dos pais, que não acontece, né? Então, foi para mim muito desafiante construir esse jogo de maneira que esse espaço da psicoterapia fosse o espaço onde Cândido tem direito de elaborar todas as suas raivas, todas as suas vinganças, como assim o é para qualquer pessoa saudável. O fato de odiar os pais, né, é extremamente legítimo quando você pensa no campo da psicoterapia. Os filhos odeiam os pais. Precisam elaborar esse espaço do inconsciente, até mesmo para entender o que é essa multiplicidade do amor. Então, Cândido recebe alta porque ele está com todo o script de ser um menino bonzinho, porque ele é adotado, tem que cumprir todas as expectativas. E aí eu fiz várias pesquisas sobre isso que falam que as crianças adotivas elas têm um comportamento padrão no sentido de tentar agradar a família, de não fazer coisas erradas, de passar a vida inteira pagando pelo ato de gratidão, né, que foi a adoção. Então, são pessoas que demoram a desenvolver as suas alteridades em vista desse corpo que é o corpo esperado no interior das famílias. Então, ele vai para esse campo da psicoterapia para ter alta porque ele odeia os pais. E a gente fica com esse jogo de que, olha o que a nossa sociedade, para mim essa é a grande pergunta, né? Olha o que a nossa sociedade vem produzindo todos os dias, que seria esse Cândido que chega a esse lugar de assassinar com crueldade os pais.
esse corpo que violenta, pessoas que vivem situação de violência tendem a reproduzir as situações de violência ao longo da vida, né? Então, essa violência que poderia ter sido cometida por Cândido, jamais dentro do sistema racista seria vista como um reflexo da violência e da crueldade que esse menino sofreu ao longo de toda a vida. E sim como um ato de ingratidão, que os pais fizeram tudo por ele, que ele nunca reconheceu, e esse tudo, como o livro chama Amar Antes que Amanheça, esse conto fala do desespero de uma criança que quer ser amada. Esse é o conflito principal dessa história. É um menino que quer ser amado. E o que é a busca do amor? O que é uma vida? A definição entre um psicopata e uma pessoa saudável pode ser a experiência ou não do amor. Então, o que essa experiência de ausência de amor quase provoca nesse menino? Que, como nós temos aí que falar do 13 de maio, né, da leitura das entrelinhas da falsa libertação do 13 de maio, Cândido é um grande vencedor, mas não no sentido do herói, no sentido de alguém que nos apresenta todas as suas humanidades e complexidades. Não é um negro como simulacro do branco, não é um negro que quer ser o contrário do branco, né? Não é isso. É o Cândido, não é o Cândido como numa regra de 3. Cândido em relação a branco vezes racismo dá o quê? Então, não é pensar o negro como simulacro do branco, mas é pensar nessa identidade que se constrói, e esse Júnior é o espelho que ele é do pai, porque ele consegue galgar uma trajetória profissional, é uma pessoa muito bem-sucedida, e ele vem na psicoterapia se curar. Ele é o único que busca, dentro dessa família, ele é o único que vai em busca de cura. Então, é aquele que fizeram Cândido comer sal e ele é capaz de entregar amor. Né? Então, nesse sentido do mês mesmo que nós estamos, acho que está chegando ao fim, né, do meu tempo, mas nesse sentido do mês que saúda os pretos velhos, Cândido, para mim, é uma homenagem à nossa ancestralidade negra que tanto apanhou. Eu fico com a história de vovó Maria Conga, que, segundo as histórias que são contadas, era uma negra escravizada e muito torturada muitas e muitas vezes, porque tentava cuidar de uma maneira, ela sabia alguns cuidados médicos e ela tentava cuidar dos escravizados que tinham sofrido as crueldades comuns na senzala, e acabam cegando os olhos de Conga para que ela não fizesse mais esse serviço. E mesmo assim ela continua. Até que, segundo a história, o filho do senhor de engenho fica muito doente. E ele é obrigado a ir lá em busca dessa mulher para que ela curasse essa criança. Então, Cândido é para mim um grande ato de amor. É para mim uma grande representatividade que vai muito além da pessoa negra, mas de um exercício de humanidade suprema que alguém é capaz de fazer, mesmo sendo submetido a um contexto de tanta dor, de tanto sofrimento e de tanta crueldade. Seria a alma boa de Setsuan, citando Bertolt Brecht, né? E aí muito ressaltando o brilho da luz negra que ninguém pode apagar, porque essa luz vem do interior. Então, acho que meu tempo encerrou, mas são as coisas assim que não foram ditas e que eu queria dizer desse amor que eu tenho pelo Cândido, do privilégio que eu teria se um dia o tivesse conhecido, como pude conhecer na ficção.
Obrigada, Cristiane. Eu acho que digamos que é um plus dessas oficinas ouvir os autores falar sobre o processo de criação, e você nos contou um pouco sobre o processo de investigação, né? A sua pesquisa que gerou esse texto e a sua interpretação e ambições para esse conto, né? É sempre para mim, eu acho que é o melhor depoimento é ouvir os autores contar sobre a sua ficção, porque isso normalmente não fica registrado, a gente tem pouco, né? Pouco acesso aos depoimentos dos escritores sobre os seus processos criativos. Eu vou passar já para a Suzana, que é a nossa tradutora de hoje. A Suzana é doutora, pesquisadora, escritora também. Tem vários livros publicados de poesia, prosa, teatro, e traduz há bastante tempo no escritório com a Cida, autores brasileiros, poetas e prosadores também. Vou passar para a Suzana. Oi, Ana, obrigada. Maravilhoso escutar agora a Cristiane. Está ouvindo, né? E tantas palavras que ela trouxe desse amor, o amor que não há, e dessa criança que consegue, né? Não seguir esse script que você tem traçado todos os dias, repetidas vezes, nessa ancestralidade, e ela trazer esse brilho. Quando eu comecei a traduzir, aquele início dessa criança chegando, e a Cristiane falou de pistas, né? E eu conhecia muito a Cristiane através da poesia, né? A Cida hoje falou dela, e quando eu escolhi os 2 trechos, eu pensei também nesse 13 de maio, porque tem algo que me fez escolher o primeiro trecho, que vai estar no segundo, que a gente vai ler hoje. Uhum. E ali tem um corte, uma fenda que, quando eu terminei de ler o conto e voltei para a tradução no início, ele se abriu para mim. Então, eu fiquei tentando escutar na língua inglesa, trafegar, sabe? Parece quando eu ia para o inglês, esses ruídos, essas dores que eu via no texto, e eu imaginava muito a Cristiane lendo, trazendo teatro. Aqui ela falou em script, antes a gente brincou, ela disse, estamos nos bastidores, e realmente ela vem, né? A poesia e o teatro, e aqui a soralidade diferente, que tem uma ironia, tem esse morde a sopra também, acontecendo dentro do conto. E é isso, na primeira frase, quando fala que a família acolhe aquele corpo miúdo. E a Ana Cláudia, quando apresentou, ela lembrou muito bem desse nome Cândido, né? E que depois a gente tem vai vir o sobrenome, eu via muito isso de um renascimento ali. Essa criança que está nascendo, e as pistas de um crime, mas as pistas de uma sessão de análise e essas escutas. Então, voltando. E a Ana falou, né, daquele trecho do conto em que, então, essa criança foi encontrada perambulando e foi entregue. Quando falou que acolheram seu corpo miúdo, aquela família, e aí você vai vendo no conto, tem muitas frases que se repetem. Essa criança cresce ouvindo aquelas frases, e quando ela volta para o quarto, né, da infância, enfim, nessa experiência do sonho, enfim, ou do real também, as frases entram com ela.
Então, mais à frente, quando a gente for ver, eu vi que alguns desafios eram, às vezes, descobrir e perceber, talvez, que algumas frases não eram exatamente do Cândido, mas eram frases que ele ouvia, que ele se apropriava e jogava às avessas. Algumas coisas, desde uma opressão religiosa, muito do universo. Eu comecei a ler alguns textos de mandamentos, e agora a Cris estava falando desse, às vezes, a criança adotada querer corresponder, né? Uhum. Então, parece que há muito disso dentro da questão religiosa que ela traz. Dentro da língua inglesa, eu comecei a descobrir quantas coisas pedem, né, para nós. Imagina quantas coisas não pedem para esse menino dentro da história. Uhum. Quando eu comecei em inglês procurar corpo miúdo, tiny, small, corpo, então parece que essa escuta vai se presentificando e acolhemos. E eu falei, meu Deus, como esse receber é algo que já traz essa certa ironia, né? Não é um receber sem arranhos, né? Ele é um receber muito arranhado, porque eu comecei a procurar ver quando esses acolhimentos em língua inglesa, você vai para fronteiras, naufrágios, e eu pensei, esse menino é um náufrago. Esse menino chega sozinho. Então, parece que esse nós te acolhemos, quando eu fui buscar o que eu escolheria em inglês, me levou para naufrágios, naufrágio, uma solidão, essas fomes, essas violências. E você tem que ouvir aquilo. Então, você ouve, imagina um menino crescer ouvindo, um corpo miúdo, e esse menino que quer ser grande, né? Enfim, você acolhe, ao mesmo tempo tem um certo risco ali, que você não traz esse amor, né? Então, eu pensei, é por aqui que eu vou escutar e entrar nesse texto, porque peraí que eu... quando... Deixa eu ver o Zoom, senão eu perco vocês aqui. Isso. Nasci em São Paulo, de pais e mães conhecidos. Eu acho que ainda vou pedir para fazer a leitura, né? Podemos pedir para a Cris ler. Em Pra geral, Cris, não a é? autora lê Isso. e depois você comenta a tradução. Pode ser, Cris? Pode sim. Obrigada. Nasci em São Paulo, de pai e mãe desconhecidos, e fui adotado aos 3 anos por uma família que amava com bens materiais e discutível bondade. Os meus pais costumavam dizer que acolheram meu corpo miúdo. Cheguei em um lar com 4 irmãos, pai e mãe espíritas, que faziam o evangelho e depois discutiam até dormir. As segundas eram sagradas, dias de rezas automáticas, sem emoção. Eles faziam preces com a certeza de que diminuiriam o suplício da nossa vida juntos. Acreditavam que teríamos outras vidas melhores se conseguíssemos suportar uns aos outros e ficar juntos até o fim. Difícil lembrar de um momento de carinho. Dia bem o que era o amor. As cuidadoras que ajudaram a me criar trabalhavam por dinheiro, assim como os demais funcionários da casa, os professores também. Eu não tinha uma família grande, e os poucos parentes que conheci foram muito simpáticos, de fato, embora tivessem sempre as frases perfeitas. Aos poucos, fui entendendo que o amor não era um texto, um presente, uma foto. Mas isso também não foi suficiente para me ajudar a entender o que era. A tal da caridade conhecida por meio deles eu entendi bem, mas não consegui encontrar nela verdades liberadoras. Mas atenção, queridos leitores, sem precipitação.
Não vamos escolher ainda como protagonista a religião. O fundamentalismo aqui não é o caso, mas ainda assim, por favor, peço que não saiam dessa história sem refletir sobre o automatismo, o medo e a culpa carregada. A minha família tinha bens, nada de dificuldades financeiras. Nunca enfrentaram isso nem de longe. Geladeira e despensa compostas por alimentos necessários sem o prazer de comer. Havia luxo sem gozo, certa benevolência sem coração. Também não era questão de maldade. Abundavam, sim, os gestos de uma boa vontade conveniente e não inteira. Eu leio então, Ana. Deixa eu aumentar aqui. Sim, Suzana. Tá. I was born in São Paulo, from father and mother unknown. Was adopted at the age of 3 by a family that nourished me with material love and controversial kindness. We received your tiny body, my parents used to say. So I arrived at a home with 4 brothers, spiritist dad and mom, that would drag out the gospel and then a fight until falling asleep. Mondays were holy, days of prayers on autopilot without any emotion. Praying over and over, they believed, would diminish the torment of our life together. And if we could just bear with one another and hold on tight to each other till the end, our next lives would be better. I can hardly remember moments of tenderness. I couldn't really grasp what love was. The carers who helped to bring me up worked for money, and so did other house employees and teachers. But please, dear readers, beware, no rush. Let's not choose religion as the protagonist yet. Fundamentalism does not play a role here, but even so, please, I ask you not to leave this story before taking time to reflect on automatism, fear, and the load of guilt. My family had wealth. There were no signs of financial distress at all. They had never had to struggle with that, not even by far. Pantry and fridge essentials didn't reflect the pleasure of eating. There was luxury without jouissance, a certain heartless benevolence. But they weren't really mean people. Goodwill gestures did abound, convenient yet never internalized. Yeah. Nesses sons, né, da língua inglesa, quando veio a frase que eu coloquei como ele ouvindo, né, porque era uma escuta também, como o Elton comentou sobre a ginga da língua inglesa antes, e a Cris falou de uma dança. Eu acho que eu experimentei entrar com esse ritmo, e queria chamar a atenção para essa frase que me tocou tanto. Então, os pais dizendo, né? You received your tiny body. E eu pensei em received, que eu vi caminhando entre fronteiras, em leituras, muito esse termo como receber, acolher estrangeiros, acolher aquele que não tem a sua raiz. E eu vejo aqui esse menino sem raiz, sem pai, sem mãe, esse náufrago. E essa frase mexeu muito comigo, e o texto que vai vir depois, por causa de uma mancha que ele não encontra na parede do quarto. Aí eu pensei, eu quero escutar essa mancha. E eu deixei aqui como um significado aberto para eu poder atravessar o conto. Então, esse received, eu acho que traz uma ironia, porque é um receber, que é um acolher, que tem uma passividade. Não é aquele, né, como eu estava falando antes, é um acolher também que você
eu imaginei, nesse conto, a criança ouvir, parece que prestaram um favor, ao mesmo tempo que dizem que não. E quando você diz que acolheu o corpo, the body, quantas vidas encontradas nas margens, nas travessias no mar, quando não tem mais vida, são body, são corpos. Deixa eu abrir aqui, né, que deixou de compartilhar. E eu posso compartilhar, se preferir. É bom, né, Suzana? É bom, é bom. Uhum. Obrigada. Obrigada, Ana. Ótimo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Zoom. E dentro, depois de uma ironia, de no conto, porque nessa oralidade, que eu, como eu disse, eu vi muito algo do teatro, pensei, vou escutar esse ritmo, e me enxergava às vezes na cena, aquilo sendo contado, porque é alguém que conta uma história e se reescreve, e até a sessão da análise, né? Então, tudo isso tem essas pausas, silêncios, e em algum momento, no conto, a Cristiane ela coloca coisas muito básicas ao lado de coisas que deveriam ser desse amor, dessa família, ao lado de algo bem assim, jogado, como nesse final, que eles viviam o evangelho e depois discutiam, né, até dormir. E em algum momento, ainda bem no início, né, você, como em português a gente tem muitas aberturas, em inglês você tem sempre que ter aquela definição, você discutiam, por um instante, se você ainda não leu a história, você pode falar, discutir o evangelho? Não. Aí eu falei, então, discutir que vai ser, to argue, né? Eu falei, vai ser mesmo a fight. Aí resolvi assumir a fight. E como ela condensa ali as coisas, eu pensei, eu fui busquei várias coisas, até encontrar um verbo que, na verdade, eu não separasse the gospel and the fight. Que, então, já que eles vão dormir, se ela não separou, eu falei, eu quero ver em termos de verbo aqui também, já que a língua inglesa te dá muito essa possibilidade. E aí foi interessante isso, de ficar ouvindo em inglês, e no meu estranhamento com a língua inglesa também, né, de não ser a minha primeira língua, eu me coloco com as minhas leituras, com esse estranhamento, com essas descobertas, e eu, por isso, cheguei a isso, drag out the gospel, and then a fight until falling asleep. E dentro do que você tem que ir descobrindo, por exemplo, eu queria manter, ela fala que eles chegam numa família, então esse náufrago para mim, né, assim, esse que para quem eu dei a mão para entrar no conto, porque o conto é muito cheio de feridas e escavações o tempo todo, a próprio processo de tradução acho que mexeu muito com o corpo, com tudo, sabe? E aí, brothers, eu queria manter esses irmãos, eu queria saber se não eram apenas irmãos, se não eram irmãos e irmãs. E aí fui procurando, mais à frente no texto, ele visita os sobrinhos com as cunhadas. Então, falei, bom, então parece nessas pistas que a Cris joga, porque as coisas, né, ela joga as pistas, porque algumas coisas estão na entonação, nos silêncios de palavras que não há. Então, eu falei, colocar brothers, Spirit is dead and mom. Aqui foi o momento que eu pensei em dad and mom, para trazer um pouco, porque tem essa dualidade, né? São os pais, mas ao mesmo tempo é a família dele, que ele teve. E kindness, como eu falei, algumas frases, quando você está lendo, né, traduzindo,
e nesse treinamento meu da outra língua, elas vêm de leituras. Quantos anos com a Cida, né, no Escritório Modelo de Tradução, tanto da FLUP, né, traduzindo Slam Poetry, ao mesmo tempo, também dentro da Faculdade de Língua Inglesa, quantos nós não lemos, né, enfim, em teatro, nos textos fundadores, e todos eles vieram de alguma forma, porque quando eu escolhi Kindness... Suzana, eu posso só fazer um comentário rapidinho? Tá. A Cristiane... bem rapidinho. Só para dizer o seguinte, que você está indo muito bem aí nesse sentido do acolher. Porque o acolher é assim, eu acolhi um cachorro que estava passando na rua e coloquei dentro da minha casa, sabe? Você acolhe algo que não é seu, que nunca vai te pertencer. Acolher não é tornar seu. É primeiro um estado de pena, de se colocar num lugar de superioridade em relação àquele que você acolhe, que sempre será um inferior, e você, num ato de bondade, você vai lá e eu acolhi, né? Porque eu não colhi o que eu plantei, eu acolhi. É diferente, sabe? Eu sou maior e tenho a benevolência de ajudar os pobres, ou os cães, ou as crianças órfãs, tá? Só para fazer esse comentário. Maravilha, Cris. Porque depois, quando eu voltei, achei maravilhoso você falar isso agora, porque quando eu voltei, eu pensava, às vezes, uma coisa assim do náufrago, de recolher, sabe? Recolher ainda é pegar uma coisa que é sua, sabe? Eu posso recolher algo que eu tinha deixado, mas nesse sentido, não. Essa coisa do náufrago tem a ver com a escravidão, com a separação, com os continentes, né? É muito simbólico essa palavra. Mas recolher é quando você vai recolher as folhas que caíram das árvores, né? Do seu quintal. É diferente de acolher. De acolher. Esse acolher é muito hipócrita, assim, quando se trata de chamar de filho, de né? chamar. Pois é. Cristiane, a palavra, por exemplo, abrigar com relação a acolher, qual distinção que você faria? Não, abrigar consegue ser pior, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, abrigar a Marta deu uma sugestão que talvez resolva uma certa eu acho que abrigar não é por aí. O shelter. Né? Assim, não é, porque o abrigar pode ter um gesto de carinho, pode ter um gesto de, né, assim, mesmo que temporário, você pode abrigar por um tempo, você pode, né, as pessoas estão nos abrigos com a expectativa de encontrar uma família, é bem diferente de acolher. Mas o seu acolher não tem uma aura assim de um certo afeto quando na palavra? Não, de jeito nenhum. Certo, sério. Você vê, Ele não foi amado, ele não foi recebido com amor. Não, eu entendo. A palavra, como você falou, para mim, como leitor, ela também ela abre uma certa possibilidade de que haja alguma boa intenção, algum afeto mesmo. A boa intenção é mostrar para os outros que eu sou bom. Aí eu digo para as pessoas, eu acolhi uma criança que estava na rua, entendeu? É uma maneira que eu tenho de dizer para as outras pessoas que eu sou bom. Mas o filho você não acolhe, ou ele é seu ou não. Não tem essa de acolher. Né? Acolher é na igreja quando você quer dar o testemunho. Eu acolhi 2 crianças que estavam na rua. Parabéns, você é uma pessoa muito boa. Né? Então, tem a ver com essa hipocrisia social, o acolher. Tem uma sugestão aqui no chat do Theo, take in, para acolher. O que você acha, Suzana, e outros tradutores? Olha, eu ainda pensei em alguma coisa como interessante, take in, mas eu pensei em take in, to take the offer, se fosse manjar acolhendo, sabe? Porque eu comecei a pensar que... E aí eu pensei, não é. Eu batalhei aqui, pensei em algum momento em shelter também, falei, não. Porque me marcou muito que havia algo que não é total, sabe?
Para mim, Shelter é o que me pareceu melhor de todas, né? Não, receber também é uma coisa de abrir espaço, né? Para a coisa chegar. Também não é receber. Eu acho que é importante resgatar o que a Suzana mencionou lá no início, que o receive aí que ela escolheu foi pela questão, inclusive, do verbo muito utilizado para, como você mencionou, Suzana, migrantes, né? Refugiados, né? Refugiados. Sim. Que, digamos, é um acolhimento assim meio, digamos, moralmente obrigatório, mas não bem querido. Esse é muito Então, bom. nesse sentido que eu acho que foi isso que você explicou Foi, isso? sim. Ok. Mas, enfim, estamos vendo aqui no chat que, de fato, né, é um termo, uma parte do texto que mexe muito, né? Depois, Traduzir é lidar com emoções, né? Então, depois se puder salvar o também. chat para eu ver. Nesse sentido, só antes de finalizar nessa questão do acolher, eu acho que a Nath está aí, eu não sei se tem algum outro tradutor em inglês. O take-in, esse phrasal verb, Nath, funcionaria nesse caso? We took you in. Não sei se você está me ouvindo. Eu sou nativa e Catherine. quando eu vi Catherine, quando eu vi take in, eu pensei isso que a Cristiane estava falando sobre I took in a stray dog. É isso que quer dizer? É mais menos sem bondade, é só sem eu aceitei da minha família, I took in algo da rua, não sei. No? It does seem to make a lot of sense as well to me. Thank you. Okay. Podemos passar para o próximo trecho? Cristiane, você poderia ler o próximo o trecho? Sim. Coloca ele aqui para mim, só para eu acompanhar daqui do livro, que está bem pequenininho. Estar novamente. Aqui. Estar novamente dentro da casa era abrir essa caixa de lembranças. Saí da sala e fui direto para o meu quarto. A casa parecia mal assombrada. O único lugar de paz costumava ser o meu quarto, mas também foi ali onde mais apanhei. Procurei vestígios do meu sangue nas paredes. Não havia, claro. O quarto estava intacto, lógico. Meus pais gostavam de ostentar o quarto onde criaram um filho negro que venceu na vida e virou até neurocirurgião no estrangeiro. Observei que algo não estava ali. O quadro do Bob Marley. Inevitavelmente, aquele foi o gatilho para o meu ódio. Onde estaria o meu quadro? Foi a única peça retirada. Bob era, naquele ambiente, minha maior referência, meu espelho negro. Muitas pessoas nunca souberam e eu aprendi nas entrelinhas dos meus estudos médicos. Ele era um virologista. Com sua filosofia, acreditava que poderia curar o ódio e o racismo com a música. Se eu não fiz nada de errado, antes, foi porque aquele que meus pais mais odiavam me salvou. Ali, deitado em minha cama, eu pensava em tudo isso, mas também atinei. Por que aceitei ser esse projeto? Por que aceitei ser esse preto projetado para viver, agradar e vencer em uma sociedade onde os brancos dominam tudo? Ler o aguerrido defensor dos direitos dos afro-americanos, Malcolm X, o abolicionista, jornalista e escritor Luiz Gama, a filósofa, professora, intelectual e antropóloga Lélia Gonzalez, entre tantos notáveis, mudou a minha vida. Eu estava ali bem preparado,
depois de tanto tempo, para a hora da justiça e da reparação. Quem fez sangrar, também iria sangrar. To be back into the house meant opening the memory box. I left the living room and went straight to my bedroom. The house seemed haunted. The only place where I could find peace used to be this room of my own. But at the same time, that was the very spot where my father would beat me most of the times. I looked for traces of my blood on the walls, but obviously there weren't any. Of course, the room was intact. My parents liked to flaunt the room where they raised their black son who was successful in life and who even became a neurosurgeon abroad. I noticed that something was missing. My Bob Marley picture. Inescapably, that was the trigger for my hatred to show up. My picture, where would it be? That was the only item that had been removed. In those surroundings, Bob was my greatest reference, my black mirror, and something many people never knew, but that I learned between the lines of my medical studies. He was a virologist. At the core of his philosophy, he believed he could heal hate and racism through music. If I had done no wrong before, it was because the one my parents hated the most saved me. Lying there on my bed, I thought about all of this, but I also had an insight. Why had I accepted for myself this project of a Black man designed to live, to please and succeed in a society in which whites ruled over everything? Reading Malcolm X, the fierce defender of African-American rights, Luis Gama, the abolitionist, journalist and writer, Lélia Gonzalez, philosopher, professor, intellectual, and anthropologist, among so many notables, changed my life. Now I was right there after such a long time, well prepared, ready for the time of justice and reparation. The one who had shed blood would also bleed. Aqui, a escolha deste trecho por causa de ser ali onde aparece essa mancha, esse sangue que a gente não vê e que, então, voltando nisso, eu queria escutar. E como essas frases que voltam, em algum momento, voltam na voz do Cândido, mas, ao mesmo tempo, elas não são exatamente deles. Fui buscar essas pistas, como essa no final. Mas deixa eu abrir aqui. Então, nessas várias camadas de sangue, essa frase do final, né, desse sangue derramado. Eu pensei, esse sangue não está no quarto, então, só para fazer uma relação com o início, essa era a pergunta, né, na tradução, onde estava esse sangue? E aquela escolha do início tinha a ver com essa dor. E me perguntasse como que na tradução a gente pode começar a ver essa mancha, e se o leitor vê essa mancha de sangue ou não. Trafegar de novo nesses ruídos, sabe? Para você colar, achar o registro, a fenda. E aí, eu queria, nesse final, no inglês você precisaria, né, de quem derramou sangue, ou o meu sangue. Cadê? Deixa eu abrir. Ah, sim, obrigada. Quem fez sangrar também iria sangrar. Em inglês, talvez tivesse quem me fez sangrar. Eu falei, mas aqui não pode ser o me, porque se ficaria muito... Parecia mais profético, mais algo assim que vem, sabe? E dentro mesmo de uma questão psicanalítica, não é ele quem me fez sangrar, algo tão pequeno. Parece que ele vem com muita coisa. Aí... Fala por todo o sangue, não só o dele, mas o sangue de brancos que assassinam negros, todos. Todos, todos. E aí eu comecei a pensar, falei, se fosse então spilled blood. E aí eu fui procurando e veio esse shed.
E existe até dentro das leituras também, né, de textos originais religiosos, existe também whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed. Sabe? Então, de alguma forma, essas coisas que trafegam, que estão aí, e de repente esse derramar sangue, e que é esse todo, esse coletivo. Então, pensei, the one who had shed blood would also bleed. E até porque antes, why had I accepted for myself this project of a black man? Em português, Ana, como é que estava? Por que me aceitei ser esse preto? Eu não quis tirar esse meio, eu queria que ele viesse para o inglês, sabe? Então é interessante, porque lá no final, eu falei, não tem um me aqui, não é ele ali com uma vingança, mas tinha a pergunta, né? Então, de alguma forma, eu escolhi esse for myself, para ele poder buscar esse... Esse preto também não fala só do Cândido, né? Aí também é um narrador refletindo, porque fala do posicionamento normal de pretos, que, diante da sociedade racista, uma forma de sobrevivência é ser o preto bonzinho, que no escravismo tinha essa figura que a gente chama de preto sim senhor. É aquele que usava como estratégia, achava que era estratégico puxar o saco do senhor de engenho, entregar os irmãos e tal. Então ele fala que que ele percebe que ele está seguindo esse script, esse modo operandi de ser preto, sabe? Por que ele entrou nessa também? Que muitos entram. Isso. Até tem um momento no texto que se fala, né, da cartilha, né, do que queriam para ele, essa briga com... Sim. Ótimo, Cris. Muito bom poder te ouvir, porque tem umas coisas assim esse insight, né? Quando ele fala, você usa uma palavra que eu achei tão diferente, dá uma faísca para o texto, atinei. Ela tem um brilho, parece ter uma faca, assim, sabe? Atinei. Então, eu não queria achar qualquer coisa, eu pensei em insight, porque tem algum brilho ali, sabe? Tem alguma luz, e esse atinei é diferente, algo assim que não... Então, tem uns estranhamentos, de repente, no texto que vem, me dá um corte, assim, sabe? Ali deitado na minha cama, eu pensava em tudo isso, mas também atinei. Susana, eu acho, só voltando na tua escolha do Cher, eu acho fantástica essa escolha, porque a ideia vem exatamente uma ideia de quase de extermínio, né, de guerra, tem essa coisa ali, só nessa palavra. E o The One assume uma coletividade aí, né, não seria... eu só não estou certo se seria the ones or the one, mas a escolha dessa terminologia para o derramar, eu achei que ficou belíssima. Tá ótimo. E tem um momento que ela vai falar em outro lugar também da árvore, do fruto. São coisas assim que eu me conectava com algo maior, sabe? De falas que estão aí. Que se você está aqui, você entra aí, aquilo que eu estava falando desse ruído, né? Então, a árvore tem the strange fruit, tem a ideia também de bad fruits, né? E isso vai ser em outro momento. Então, eu vi que se o Cândido convive com essas frases, ele ao mesmo tempo, aquilo está passando por ele, e algumas ele rebate, outras internaliza, e ele surpreende o tempo todo respondendo com elas de alguma forma. Então, você falou em guerra, tem uma coisa assim de escudo, uma hora, sabe, ele... nessa... Ana, tem o Ricardo tem um comentário. Isso. Por favor. Levantada. Posso fazer um comentário? Desculpe. O Elton falou aí com muita propriedade que o The One Who Had Shed Blood
é bem genérico, né? E chama muita atenção. Mas antes do comentário dele, eu estava pensando aqui da métrica, e a opção métrica que eu encontro, e aí talvez os nativos possam corroborar, seria de dizer he who had shed blood, né? Só que o he traz consigo a questão de gênero, né? Que a gente unifica no sexo masculino, né? E não coloca genérico, como o Elton muito apropriadamente lançou. É muito mais uma dúvida que eu estava aqui comigo mesmo, quando o Elton falou, eu falei, pronto, é a questão de colocar para todo mundo opinar aí na questão de The One, que é muito poderoso, e na questão do He, que é mais métrico, porém menos, discerne menos. Talvez a própria Cristiane deva dar uma opinião sobre isso, não sei. Só para colocar o ponto. Obrigado pela atenção. Obrigada. Tem aqui no chat uma sugestão, tanto para They Who Shed Blood, tem uma sugestão, uma pergunta sobre o quadro do Bob Marley, se não seria um pôster ou picture, não, portrait. Deixa eu fazer duas observações. Não é pôster, é quadro mesmo. O Cândido, esse quadro está aí para marcar, ele é de uma família milionária e ele ganha de presente esse quadro, né? Então, assim, isso também vem da nossa visão racista de que pessoas negras não podem ter como aqueles quadros ingleses com a figura do Bob Marley. O Cândido podia ter isso no quarto dele porque isso compunha o mundo em que ele vivia, né? Então, é mesmo minha decisão como autora de colocar quadro, em que pese o estranhamento. Não tem referência do cinema, não. E esse quem sangra é coletivo mesmo, é genérico. Inclusive, tem um provérbio da Bíblia que fala assim, olho por olho, dente por dente. Então, fala não da situação específica do Cândido, mas fala, é quase um aforismo, um provérbio, uma coisa que diz, aqueles que, como vem na Bíblia, aqueles que infringirem a lei serão castigados, né? Então, é genérico, é essa voz da família cristã aí que vem, do olho por olho, dente por dente, é uma expressão do antigo evangelho, lá da Bíblia. O Elton deu uma sugestão bem interessante ali no chat. Fala, Elton. Obrigado, Cida. Não, seguindo a sugestão do Ricardo, né? Uhum. Eu acho que o those talvez pudessem funcionar aí, que é a maneira que alguns tradutores traduziram esses próprios provérbios bíblicos, né? Those who, blá, blá, blá. Talvez. Pode ser bom. Né? Porque realmente foi um espanto chegar nessas perguntas aquele que seria whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed. E aí eu fiquei me perguntando como poderia ser também talvez those possa ser. Porque eu pensei, whoever não poderia ser porque é qualquer um, não, é porque, como não é qualquer um, mas naqueles, né? Those. Sim, são aqueles. Né? Fala de uma sociedade que faz sangrar. Mas, Suzana, o grande recurso magnífico de um ambiente como esse, colaborativo, proporcionado aí pela Ana, pela Cida, o Júlio, e tendo principalmente a presença da autora, né, que felizmente está viva, é isso mesmo, né, que você pode juntar todas essas informações, né, e redefinir e lapidar, né, a sua tradução, inclusive com a introdução maravilhosa que a Ana fez, que tem coisas belíssimas lá que faz você refletir sobre o texto de uma outra forma também, né? Até depois de ouvir essa introdução. Eu já anotei aqui those. Muito bom eu ouvindo e também... sim, eu senti como se fosse um quadro, a outra pergunta. Eu acho que fica...
ali tem uma coisa que fica em aberto, né? Assim, me senti como um quadro. Interessante que tem um conto da Toni Morrison que ela coloca duas crianças, uma branca e uma negra, sem dizer exatamente quem é, a branca ou a negra, e o leitor que vai deduzir, né? Dependendo do que ele traz, o recitative, dependendo do que ele traz com ele, das referências. Tem uma pergunta aqui, e talvez seja a última, não sei se tem uma pergunta premente, é da Ana Carolina. Ela pergunta sobre o uso da palavra beat. Algumas vezes eu usei spanked, no sentido de que o pai estaria corrigindo os comportamentos dele. Não sei se seria o caso, não seria mesmo o caso aqui. Eu só não ouvi direito, que deu um chiado aqui. A palavra... Spanked. Ao invés de beat, Ana Carolina está perguntando. Tá. Obrigada. Aqui, o pessoal de língua inglesa, né? Enfim, poderia talvez até ajudar, mas eu cheguei a pensar, eu vi que havia muitos artigos, eu gosto de, às vezes, ler textos originais, né? E eu vi que, às vezes, spanked era mais a palmada na criança para corrigir. Acho que não seria tanto quanto beaten. Aí, também é uma coisa que... Eu fico contigo, Suzana, fico contigo nesse sentido de que além de... Não é corrigir, tornar alguém preto nunca seria... Tornar alguém branco nunca poderia ser uma forma de correção, né? Isso é muito cruel. Então, a que você escolheu, eu acho que é bem, bem adequado. Obrigada, Ana Carolina, por participar do debate. Puxa, e depois eu gostaria, se desse, para salvar o chat também, porque eu não consegui ler tudo, sabe? Salvar, sim. Alguma pergunta? Nath? Oi, tudo bem? Eu tava como leitora inglesa, eu estava olhando nesse trecho onde a Suzana escreve spanked, e eu entendi, pelo que entendi, é alguma coisa forte, não é? E eu pensei na Inglaterra, nessa região de Londres, sei lá, acho que usam bastante, tipo, smacked também, como uma sugestão também, e que tem esse onomatopeia, que é uma coisa séria, né? E que é algum comportamento cruel, como disse a Cristiane. Então, vou anotar também. Nath, obrigada. Eu vou anotar. Não, é de quê? Falando sobre quanto a essa noção de dar algum sensação da como é seriousness, essa coisa que o texto é sério nessa parte, eu pensei na colocação das palavras da penúltima frase, e pensei, será que é possível colocar preparado como parte de outra frase? Tipo, outra frase? Como tirar uma vírgula, por exemplo. Porque achei Cristiane, eu achei tal poderosa essa frase para a hora da justiça e da reparação. Eu achei. Talvez ao tirar alguma vírgula nessa frase inteira, pode virar ainda mais poderosa. Mas isso... Aonde, Nathalie? Você diz o prepared e para ficar na segunda frase. Sorry. Yeah, I should have said. Eu devia ter dito, né?
aonde, like, and there I was all prepared, and there I was all prepared after so long, ready for the moment, like ready for justice and reparation. Três partes, talvez. Tem umas coisas que eu gostei aqui. Eu vou depois ouvir de novo a sua e jogar com isso. Yeah. Like, and there I was, and there I was prepared, vírgula, after so long, vírgula, for the moment of... Não sei, como é que você traduziu a justiça e a reparação? Justice and reparation. Sim. Because, pelo que entendi também, reparação não é um temático importante quanto à vida negra. Sim, Então, agora essa questão é importante, né? A reparação, isso, para todos. É isso, obrigada. Muito obrigada, Nath. Obrigada também. Olha, são 8h07. Eu queria perguntar se a Cristiane gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Quero Ana. falar. E a Suzana também. Tá. Eu quero agradecer mais uma vez, estava aqui colocando no chat, agradecimentos especiais para a Ana e para a Suzana. Eu estou muito emocionada, Suzana, com essa tradução. Fiquei aqui até muito animada assim, de ver. Parece que nós sonhamos, assim, em alguma madrugada você pegou ali no mar, nesse náufrago, você foi pegando algumas das pistas do Cândido, né? Isso me deixou muito emocionada. Mas dizer também que eu sou autora aqui de 11 livros, né? Que eu tenho 23 anos de carreira na literatura, e esse é o meu livro mais recente. Alguns perguntaram, é um dos contos do livro Amar Antes que Amanheça. Eu publico poesia, teatro, contos, e também estou aqui com a preparação do meu primeiro romance. Agradecer a todos, dizer que foi assim uma oficina de criação, de processo criativo para mim, né, reacendendo aqui várias convicções dos caminhos de escrita. Como é rico esse encontro, como é fantástica essa oportunidade, de maneira professora Cida, Júlio, a todos, que às vezes a gente nervoso esquece alguns dos nomes, mas estão todos no meu coração, com essa mensagem de gratidão. Puxa. E eu queria agradecer também, mergulhar esse livro com título lindíssimo, Amar Antes que Amanheça, não é? Sim. Sim. E poder acompanhar a Cristiane antes na poesia, e uma admiração profunda por essa transição que ela tem em vários espaços, né? A palavra escrita, a falada, da palavra que vai pelo tempo, e poder estar aqui hoje, né? Conversando, pensando a tradução nesse sentido de criação, estar aqui com tantos tradutores que são incríveis, que eu tenho acompanhado de outras oficinas, os debates, e a Ana Cláudia, com essa leitura tão bonita de falar do nome e trazer personagens com Machado também, no Pai contra a Mãe, né? Ali, é incrível essa relação. E a Cida Salgueiro, né? Diálogos de tanto tempo com o Escritório Modelo de Tradução, Ana Cristina César. E essas perguntas, né? Pensar a tradução intercultural como uma forma de mergulhar mesmo, de estudar, de estar ali convivendo, né? com essas escavações do texto. E agradeço muito suas palavras, viu, Cristiane? Porque, né, é tudo sempre intenso e forte,
E é muito interessante isso, a tradução, pensar nas escolhas, como o Elton falou, sabe? Essa escuta que ele tem das traduções, de pensar nas escolhas e pensar também em não acertar, como o Cândido, né? O Cândido nos ensina a não querer acertar, né? A conviver com as falhas e ter essas escolhas e está se construindo, né? E eu achei incrível, na tradução do primeiro texto, que não deu tempo, palavras que você trouxe de o gozo, ou então de ter que lutar com alguma coisa, e aí me veio James Baldwin, to struggle, coisas que ele fala, sabe? To struggle with poverty. E quando você fala de gozo, eu falei, gente, porque é o Gilles Sans, teve que vir o francês, né? Como na psicanálise, aí você volta para o seu conto, que é terapia dentro da história, e porque o enjoyment está mais no prazer, e o Gilles Sans, esse gosto nesse prazer paradoxal, né? Já traz algo também que você está o tempo todo no conto usando, né? E eu acho belíssimo quando você fala, leitores, escutem, por favor, aquilo eu fiquei, porque eu falei, meu Deus, ali eu vi a cena, sabe? Você convoca a gente com o corpo para a sua história. E por isso que eu falei, no rush, please, dear readers, no rush. Esse tempo que você bota a gente. Então, muito obrigada pela oportunidade, por todo mundo aqui. Obrigada, Suzana, e boa noite para todos.